Esse é um controlador de aquário feito com Arduino. O vídeo anterior que está aparecendo o card aqui em cima, eu mostro a construção dele. E nesse vídeo eu vou mostrar detalhes do uso e suas funções, principalmente porque na verdade ficou ruim a imagem do display no vídeo anterior, então eu estou fazendo isso aqui para mostrar e dar mais entendimento sobre o que é esse pequeno projeto. O controlador é para esse aquário, são 300 litros. Ele tem um SAMP lateral, o que é até engraçado, o SAMP lateral, que no caso tem mídias filtrantes, tem aqui externo eu tenho um filtro de ultravioleta, uma bombinha de ar e o controlador que eu fiz no vídeo anterior. Ele apresenta esse display aqui que vai ficar mostrando as funções dele fazendo esse ciclo, né? No caso ele está mostrando o pH que ele mede, ele fazendo também a temperatura e umidade do ar, porque ele funciona como uma pequena estação meteorológica. Ele pega essas informações de pressão, altitude, fazendo uma previsão local. Mostra no display, né? Aqui, no caso, ele ainda está sem previsão, mas ele consegue fazer uma previsão. O ciclo vai se iniciar realmente agora, né? Então ele começa o dia, a hora, né? Depois ele vai mostrar as informações de temperatura da água. Essa temperatura da água é usada para ligar, desligar os aquecedores e, no caso, uma ventoinha que eu tenho aqui para resfriamento em caso de sobreaquecimento. Além disso, ele vai controlar o nível da água. Há uma perda de água por evaporação. Então, na medida que o nível da água fica baixo, ele vai repor água para retornar ao nível do aquário, né? Essa água vem de um reservatório externo que foi previamente tratada, condicionada e vai ser colocada para dentro do aquário por essa bombinha aqui que vai colocar a água. Também essa bombinha ela vai entrar num procedimento chamado TPA, troca parcial de água, que tem que ser feita regularmente, é uma das partes assim mais chatas, né? Então ele vai tirar parte da água, no caso 15%, e depois vai repor a água com água limpa, né? Isso é para eliminar nitratos da água, né? Ela também está controlando a iluminação, horário de ligar, desligar a iluminação e também, inclusive, a alimentação. Eu aproveitei esse alimentador, esse feeder, só que como ele estava dando defeito, não funcionando, eu aproveitei e fiz a ligação do botão do feeder para o controlador fazer acionamento dele. Se bem que eu gosto de deixar desligado, porque quem conhece peixe sabe que uma das partes mais divertidas é alimentar os peixes, né? É um momento mais de interação com eles, então é muito divertido, tá certo? Quanto às funções, ele não está conectado na internet para, no caso, enviar histórico de temperatura, umidade, pH. Isso eu vou fazer uma próxima versão, mas na versão atual eu controlo ele por essas botoeiras que eu coloquei aqui, que são as principais funções dele, certo? Aqui eu posso, por exemplo, no horário que está desligado, porque tem um timer para desligar as luzes, eu posso ligar a luz com esse botão luz aqui. Eu posso, no caso, ligar ou desligar usando isso aqui. A TPA é o procedimento que eu falei da tropa de água. Se eu apertar aqui, ele vai iniciar a TPA. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai primeiro tirar a água. Tem uma bomba que está lá de dreno, que vai tirar a água por um tubinho que está aqui. Esse tubinho vai levar a água para fora, né? Então, depois que ele acabar de tirar a água para fora, ele vai começar a repor a água a partir do reservatório que eu tinha mostrado com água limpa. A limpeza manual que eu chamo, ele vai simplesmente desligar aquecedor, filtro ultravioleta, para permitir que eu faça, por exemplo, uma aspiração, né? O desligar é um
Emergência, né? Sempre acontece alguma coisa. Se acontecer alguma coisa, pare tudo, ele desliga tudo e deixa só a iluminação ligada. É uma emergência, digamos assim, para qualquer necessidade. Sabe que na prática a teoria é outra, então é importante. Esse reset, se eu fizer passagem manual ou off, o reset volta a operar normalmente. Então são esses botõezinhos que eu fiz, né? O feed, se eu quiser um feed fora de hora, eu aperto o botão que tem no próprio alimentador, que eu reaproveitei, eu fiz umas ligações elétricas nele para acionar, na verdade, esse botão pelo controlador. Então eu aperto o feed aqui, que ele faz o feed que o timer não estava funcionando, né? Reaproveitando as coisas que eu tenho, né? Então, basicamente as funções dele são por meio dessas ligações elétricas, né? O aquecedor, o ultravioleta, né? A bomba de SAMP e o dreno para o TPA, né? Então é isso que o controlador faz. E no caso que alguma coisa der errado, por exemplo, a temperatura fica muito baixa, a temperatura fica muito alta, né? Ou o nível da água baixar, ele vai apresentar um alarme. O alarme é mostrado aqui no próprio display dizendo a temperatura está alta. Aí com a temperatura alta ele vai acionar a ventoinha. A temperatura baixa ele vai ligar os aquecedores. O que eu percebo de controle de temperatura é que não sai fora assim mais de 1 grau, né? A faixa, no caso, fica bem dentro da faixa. A máxima variação que eu tenho, mínima e máxima. A utilização dele assim por um mês é tipo 1 grau. Então, assim, ela é muito preciso no controle da temperatura, funciona muito bem, né? O pH é indicativo, né? Não atuo do pH diretamente, eu tenho as soluções tampões que eu uso, mas ele está bem estável, não mexe o pH também, que são os parâmetros principais, né? Dentro dessa questão do controle aqui dos peixes, né? O alcoólico alcalina, né? E as temperaturas de ar são principalmente para previsão meteorológica, não é tão importante assim. Mas assim, é mais uma função extra, né? No caso, por exemplo, o sensor de umidade fica aqui, exposto aqui para esse buraquinho, para, no caso, tentar pegar a parte do ar externo, né? Dá para ver o sensorzinho do Arduino lá dentro, né? E é isso, digamos assim, tour pelo controlador do aquário com Arduino. As informações sobre a construção dele você vê no projeto, correto? Vou demonstrar o procedimento de TPA, que é um dos mais interessantes, porque tem toda essa automação dos níveis da água, descer a água até certo nível, e depois entrar com a água limpa, que é muito importante, né? Se bem que depois que eu montei isso, realmente o trabalho na manutenção do aquário virou nula, né? Ele realmente se cuida muito bem. E isso é bem interessante dentro desses conceitos de automação e IoT. Vou mostrar o TPA agora, ok? Agora eu vou iniciar o procedimento da TPA. Basicamente, tem uma bomba aqui embaixo que vai levar água por esse tubinho. Eu vou levar o tubinho lá para o banheiro, onde a água vai ser descartada. Ele está enrolado aqui para mim poder esticar. Esse sensor de nível baixo aqui vai dizer quando a água estiver parar. Ele vai inverter e vai ligar essa outra bomba aqui atrás, que vai pegar a água desse reservatório e completar a água até que o segundo nível de água cheia, que está aqui junto da bomba, dê que ele completou o processo. A mangueirinha do dreno posicionada para levar a água embora. E aqui eu liguei a TPA. Ela vai iniciar drenando a água, sendo drenada para fora do aquário pelo tubinho, aqui na parte de fora da casa. Quando esse sensor de nível de água abrir, quer dizer que ele já atingiu o nível da TPA, que está para 15% do aquário no caso. Ali a bombinha, a água está saindo por esse tubinho aqui. Aqui vai ser o retorno da água limpa quando acabar o processo. E ele está na fase de dreno, drenando a água. Agora a água já atingiu o nível mínimo, trocou 15% da água
e ela entrou no modo de reposição de água. Quer dizer que ela está colocando água limpa de volta para o aquário até o nível desejado. Quem está colocando agora é essa bomba aqui, que por sua vez está trazendo água desse reservatório que já tem água previamente tratada. Ele fica aqui atrás tanto para TPA como para reposição de água por evaporação. Caso o processo de completar o reservatório de água, eu despuxo aqui esse tubinho, né, onde a bomba está trazendo a água. Eu vou encher d'água e condicionar. Aqui na cozinha, na verdade, eu coloquei um filtro que tem, no caso, não sei se dá para ver o filtro, mas é um filtro que lá atrás, ele é um filtro de 3 estágios, é usado para fabricação de cerveja. Na verdade, eu estou ligando na pia da cozinha, então ele é água que a gente pode usar para cozinhar, para beber, e também é água que eu coloco no peixe e depois eu condiciono usando um produto adequado para, no caso, usar encher o reservatório de novo, depois a DPA. Aí ele retorna para o lado do aquário. O trabalho que eu tenho basicamente é pegar o reservatório e levar até o aquário aqui do lado. Tem a parte frontal do controlador, onde você vê o displayzinho onde eu acompanho. Ele está fazendo um alarme de temperatura baixa, que eu desliguei o aquário, então ele esfriou, o aquecedor está esquentando, mas normalmente a variação não é maior que 1 grau. Aqui ele vai fazer um ciclo mostrando algumas informações. Primeiro ele mostra a hora, né? E aí ele vai mostrar a temperatura da água. No caso, ele coloca a temperatura da água mínima, média, máxima no dia, várias informações. Só que a linha de baixo está sendo ocupada porque ele está mostrando um alarme de temperatura baixa. E como na prática a teoria é outra, se você deixar ligado o controlador uma semana, você vai perceber esse comportamento estranho no display. O que é que está acontecendo aqui? A minha hipótese é que, na medida que o relé aciona, principalmente do aquecedor, que são 200 watts, ele gera um transiente de corrente no primário da relé, que é transportado para o secundário, dando um pico, um transiente de corrente, que está indo para todos os componentes, inclusive o Arduino e o display, que está gerando essa instabilidade nele. Então, a solução seria colocar um circuito, um snubber, que é basicamente um circuito RC, que vai diminuir, atenuar esse transiente, que além de gerar um mau comportamento no display, pode inclusive queimar o Arduino que está aí dentro e gerar um problema para mim. Então, assim, eu vou colocar o snubber e vamos ver como é que fica em relação a isso. Esse problema acontece se você deixar um longo período. Provavelmente é um transiente na atuação do relé que está influenciando o display. Olha que interessante. Então, fica aqui a documentação desse probleminha que eu vou resolver dessa forma. É isso que eu tinha para mostrar. Desculpa se não tem uma frequência muito grande de envio de vídeo, eu não sou youtuber. Isso é simplesmente hobby, eu acho muito interessante essa parte de eletrônica, o Arduino, e eu estou fazendo isso simplesmente no questão do hobby raiz mesmo. Não é para ter view, é para colaborar. E no caso eu queria fazer uma coisa para o aquário. Essencialmente é isso, tá? Muito obrigado pela atenção e quem quiser se aventurar também, esteja à disposição.